Muito antes de ser compulsória por lei, a vacinação era obrigação cívica, com imensa propaganda do governo. Isso na época da ditadura militar. Aí da mãe que não vacinava o filho. Era um absurdo uma criança não ter a marca de BCG no braço. O Brasil, nessa época, foi visitado diversas vezes por Albert Sabin, o inventor da vacina. E nos anos 80, as lembranças de campanha da vacinação nas escolas públicas eram aplicadas na sala de aula mesmo, essas vacinas, com um tipo de revólver de pressão. E havia campanha de prevenção também à cárie, com bochechos com flúor. O Albert Sabin, o criador da gotinha contra a poliomielite, contra a polio, ou seja, a paralisia infantil, ele veio diversas vezes ao Brasil desde a criação da vacina em 1960, para ministrar palestras e contribuir para erradicar a doença no país. Ele sempre defendeu a vacinação anual em massa, mas, no entanto, só foi em 1980, ainda na ditadura militar, que foi feita a primeira grande campanha de vacinação nesse país de dimensão continental. Aí ganhou um reforço em 1986 com a criação do Zé Gotinha. Lembram dele? Não é? Então, o Zé Gotinha foi criado, né, e para incentivar as crianças a tomarem a vacina. Em 1980 também, o Sabin, ele coordenou a primeira campanha de vacinação contra a polio. O jornal New York Times diz que ele foi convidado, e os jornais brasileiros dizem que ele se ofereceu, quer dizer, sempre esses jornalistas. Havia um surto em Santa Catarina e ele decidiu analisar os efeitos dos esforços da última década com base no relatório entregue à Organização Mundial de Saúde em 1973. O Sabin, ele percebeu que o governo declarou, através desse relatório, a OMS, 10 vezes menos casos que registrou no IBGE entre 1968 e 72. Isso foi percebido por ele. E ele escreveu uma dura carta ao presidente Figueiredo, que foi o último presidente da ditadura militar. E ele se queixava dos dados não confiáveis, de que era impedido por entraves burocráticos e de funcionários não confiáveis. A partir daí, as portas foram fechadas. O Ministério da Saúde afirmou que queria homenageá-lo, mas que ele não se comportou, pois fazia de tudo para a promoção pessoal. Ora, Sabin ele tinha renunciado até aos direitos de patente da vacina. Então, quer dizer, mais uma vez nós vemos, né, que o Ministério da Saúde era contra, naquela época, uma pessoa como o Albert Sabin. E a gente tem que se lembrar que o governo daquela época abafou o surto de meningite de 1973, conforme mostra documentos. Os jornais, eles chamavam Albert Sabin de judeu americano, mas ele era polonês. E que dizia que ele era enviado de sionistas que queriam espaço na imprensa, enquanto a pauta era dedicada à cobertura da Organização para a Libertação da Palestina. Sempre os jornais inventando, mentindo. A revista Veja, na época, sentenciou, abre aspas,
Nosso problema não é paralisia infantil, mas paralisia de adultos. Fecha aspas. Está aqui a reportagem da revista Veja. Apesar de receber carta branca dos governos militares, o Albert Sabin ele se deparou com muita negligência e estatísticas subestimadas. E o seu trabalho foi dispersado. Como cientista, ele só queria mesmo realizar uma pesquisa ampla, né, antes dos Dias Nacionais de Vacinação. Em 1989 foi registrado o último caso de poliomielite que se tem notícia no Brasil. A Organização Mundial de Saúde, ela certificou sua erradicação no Brasil em 1994. Então, pessoal, essa é a biografia desse grande cientista enquanto do Brasil, não é?